Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e estarei aí com vocês na aula de hoje. Olá, Jéssica, tudo bem? Ela também estará nos ajudando. Seja bem-vinda. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Determinar a área do setor circular. Resolver situações, problemas envolvendo o cálculo da área do setor circular. Nós já vimos vários exercícios, já vimos a área do círculo. Agora a gente vai ver sobre um setor deste círculo. Então vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que é um setor? E o que é um setor circular? Então a gente vai imaginar, um círculo e vamos pegar uma parte desse círculo, que também é chamada então de setor circular. Acompanhe aqui comigo. A parte pintada da figura é conhecida como setor circular de um círculo de raio R. Todo setor circular tem um arco correspondente, que a gente aqui na figura está nos mostrando com a letra L. E um ângulo que pode ser alfa, ou pode ser beta, que na real vai ser a medida aqui do ângulo. Lembrando que o nosso círculo, ele tem, aliás, vai ser em graus. O nosso círculo são 360 graus. Aqui, então, a medida deste ângulo é que a gente também vai poder calcular e muitas vezes ele vai estar no exercício nos auxiliando. Então, fique atento. Setor circular é uma parte de um círculo limitada por dois raios e um arco. Por que por dois raios? Ele sai do centro, vai até a extremidade, temos um raio. Ele vai do centro até outra extremidade, temos outro raio. Então, observe os elementos aqui. Então, eu tenho o ângulo, os dois raios e um arco que a gente chama de L, certo? Então, o setor circular é uma fração do círculo. E sua área, A, é diretamente proporcional ao ângulo central alfa. Duplicando ou triplicando a medida do ângulo central, a área do setor circular também vai duplicar ou triplicar, certo? Porque à medida que eu vou aumentando este ângulo, a área também vai aumentando. E um semicírculo, por exemplo, é um setor circular cujo ângulo central é 180 graus. Porque, como eu acabei de falar, a área total, aliás, os ângulos totais do círculo, 360 graus. Como eu estou falando em um semicírculo, que é a metade, 180 graus. E sua área é a metade também do círculo. A gente já fez cálculos na aula passada envolvendo o semicírculo, onde eu fazia o meu cálculo do círculo, porém dividindo em 2. Então, acompanhe a situação. A partir de agora, é muito importante que você anote no seu caderno para que depois você tenha capacidade aí de fazer os exercícios sozinho, tá? Então, nós vamos determinar a área do setor circular. Então, observe que ele me dá o raio 6, e um ângulo aqui, o meu alfa, 45 graus. Como que então eu vou calcular essa área? Como sabemos calcular a área de um círculo completo, que corresponde a um setor circular com o ângulo central medindo 360, certo? Podemos determinar a área deste setor circular por meio de uma regra de 3 simples. Então aqui nós também vamos usar um conceitinho mais antigo que a gente já conhece, onde a regra de 3 nos ajuda a inúmeros cálculos. Então no caso aqui, nós vamos considerar o π como 3,14. Então a área do círculo vai ser πr ao quadrado, certo? Eu tenho o meu raio aqui no caso valendo 6. Então a área deste círculo, ela vale 36 π metros quadrados. Eu posso também substituir ainda o π aqui por 3,14, certo? Então, como eu vou fazer para resolver com uma regra de 3? Então, eu tenho as informações da área e do meu ângulo central. Então, no caso aqui, a área do setor é o que eu quero calcular, certo? Que informações eu tenho? Eu tenho que o ângulo desse setor é 45 graus. Eu já encontrei a área total do meu círculo, que é 36 π, e corresponde a 360 graus.
Como que eu vou fazer essa relação? Então, regrinha de 3, eu multiplico cruzado. Então, 36 vezes 45 e o setor por 360. Então, aqui eu posso simplificar, né? Se eu dividir tudo por 45, vai ficar 1 sobre 8. 1 sobre 8 é o próprio 8, vezes a área do setor, igual a 36. Aí, o que está multiplicando, eu passo dividindo, certo? Então, onde que o meu 8 está multiplicando, ele passa dividindo, eu vou ter 4,5 vezes o π. Agora eu deixei então para substituir o π na última, aqui praticamente linha do meu cálculo. Então, 4,5 vezes 3,14. Lembrando, faça o cálculo separado aí no teu caderno para que você aí treine as multiplicações com números decimais. Eu chego no valor de 14,13 metros quadrados, tá? Então, assim é que calcula-se a área de um setor circular. Eu retiro os dados que ele me deu, faço uma regra de 3 e assim eu consigo chegar no valor, né, da área deste setor. Então vamos ver se a gente conseguiu aí vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Então acompanha comigo. Considere o setor circular. Então temos o setor aqui. Região colorida de amarelo, ok? Na circunferência dessa figura. Se aqui, né, o meu ponto 0, né, é o centro do círculo, como a gente já sabe, e OA, 8 centímetros. Então, OA, 8 centímetros. Isso quer dizer que é o raio, certo? Qual é a área do setor circular? Então, o que eu tenho que lembrar? Eu primeiro vou calcular a área do setor inteiro, depois eu vou usar a regra de 3 para calcular este setor. Que diferença eu tenho do exercício anterior, que eu pedi para que vocês acompanhassem e anotassem no caderno? Lá eu tinha um raio de 6, aqui eu tenho um raio de 8, certo? Então, vou te dar um tempo para você transcrever no seu caderno, resolver, e aí eu vou te dar o passo a passo da resolução.
Vamos então fazer a conferência desse exercício? Então, primeira coisa, o A é o raio do círculo, certo? Então, portanto, o raio é 8 centímetros. Sabendo que a área do setor e a área do círculo são proporcionais, podemos aplicar então a regra de 3, certo? Então, observe lá. A área do círculo, como eu tenho raio 8, 8 vezes 8, 64. Deixo ainda sem fazer a multiplicação pelo 3,14. Então, vou deixar anotado, certo? Como estamos trabalhando aqui em centímetros, então a área do círculo total é 64 centímetros quadrados. Vou usar a regrinha de 3, né? Onde eu tenho os elementos da área e o do ângulo. Então, para a área, eu quero calcular esse setor, eu tenho 45 graus. Para esse círculo todo, eu já achei a área de 64 e equivale a 360 graus. Então, fazendo a regra de 3, que eu faço multiplicação cruzada, novamente aqui, ó, 45 dividido por 360, eu simplifico, me dá 1/8. Então, 1 sobre 8 é 8 mesmo. Lembra que o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu divido 64 por 8, chego novamente em 8. Aí, eu vou substituir o π por 3,14. Então, nesse caso, chegando na área deste setor de 45 graus, com um raio de 8 em 25,12 centímetros quadrados. Então, você observou que com aquele modelo que a gente fez, fica muito fácil, né? Eu retirando os dados certinho, primeiro eu faço a área total do círculo e depois eu aplico a regra de 3, certo? Vamos fazer mais um exercício aí para a gente carimbar o nosso aprendizado. Qual é a área do setor circular colorido de amarelo na figura? Então, agora eu quero saber se aqui eu tenho 60, qual é a diferença? Lembra que o meu setor, ele tem 360 graus. Ele quer saber a área amarela agora, tá? Então, preste muito atenção no que se pede. Então, você anote aí no seu caderno, resolva e daí nós já retornamos com a resolução completa.
Então, vamos fazer a verificação desse exercício? Então, primeira coisa, sabemos que o círculo todo corresponde a 360 graus. E a parte colorida de amarelo é um setor circular, que tem um ângulo de 300. Então, calculando a área do círculo, nós vamos ter, né? Lembrando que aqui, se eu tenho o meu raio 6, 6 vezes 6, 36. Então, a área deste círculo é 36 pi centímetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados e vou fazer a regra de 3, certo? Então, aqui é bom organizar ele numa tabela que fica visualmente mais fácil o cálculo. Então, a área do setor, que é o que eu quero, então esse ângulo central é a diferença, né? Então, ele não é 60, mas sim 300. A área do círculo total é 36 pi, que equivale ao total, né? 360 ângulos. Aqui, então, eu vou novamente multiplicar em cruz e eu cheguei em área do setor 360. Aqui também eu posso simplificar, né? Então eu simplifiquei, me deu 5/6. Lembre que o que eu estou multiplicando eu posso passar dividindo, o que está dividindo passo multiplicando. Então, no caso aqui, eu tenho 5 vezes 36, que me dá 180. Dividido por 6, eu vou achar 30. Aí eu vou substituir o meu π pelo 3,14. Assim eu consigo chegar na área do setor circular, que no caso aqui me deu 94,2 centímetros quadrados. Fica uma pergunta aqui, e se eu não quiser simplificar? Você pode fazer o cálculo normalmente, lembre que é uma multiplicação em cruz. A gente simplifica para que a gente trabalhe com números menores, tá? Mas você pode trabalhar com o número inteiro da mesma forma que chegará no mesmo resultado, né? Então, o que a gente precisa lembrar dentro deste assunto, né, da área do setor circular? Eu tenho que ver qual é o ângulo que ele me deu, né, e fazer a regrinha de 3 com o total, certo? Então, foram dois exercícios diferentes, né, com ângulos diferentes, com situações diferentes, para que a gente observe que eu vou usar a mesma regra, porém eu tenho que estar muito atenta no que ele está nos pedindo. Então, na aula de hoje, a gente viu esse assunto de setor de área circular. Lembrando que o setor circular, né, é uma fração do círculo e a sua área A é diretamente proporcional ao ângulo central. Lembra que a gente pode, então, fazer quanto maior aqui esse ângulo, maior é a área. Você também tem que fazer primeiro o cálculo da área do círculo. Depois você vai jogar nessa tabela, vai organizar essa tabela, vai tirar os dados que o problema nos deu. A gente fez 2 exercícios que nos mostrou ângulos diferentes. Aí você vai fazer a multiplicação em cruz, né? Vamos usar aqui a regra de 3. Então, vou multiplicar o setor pelo ângulo e aqui a área do círculo pelo ângulo do setor circular. E assim a gente consegue aí fazer o cálculo corretamente. Lembrando também que aqui dentro dessa área do setor circular, quais são os elementos que eu tenho, né? Sempre partindo aqui do meio do círculo, né, que é o meu ponto zero, até as extremidades eu tenho 2 raios. Tenho este ângulo que faz parte desse setor circular e ainda esse L corresponde ao segmento, né, dentro da área do círculo, né, da área circular. Então, e nós temos muitas aplicabilidades aí dentro deste assunto, tá? Então, sempre coloque com prioridade a área do círculo, retira as informações, retiro o que eu tenho no exercício, coloco na tabela, faça a multiplicação em cruz, aí eu consigo chegar no resultado final.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até breve, gente!